Olá, irmãos, paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Judão Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra e eu queria convidar você que é novo no canal a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like aqui embaixo aqui até o final e se inscrever e nos ajudar na projeção do canal, amém, irmãos? Pois bem, irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que é de um dos estudos que eu ministrei na igreja e já tem mais de 2 anos, que eu achei interessante colocar aqui no canal para a gente ter um conhecimento através disso, amém? Hoje eu quero falar para vocês sobre identidade cristã. Todos nós que seguimos a Jesus, que cremos em Jesus Cristo, que somos cristãos e temos uma fé firmada no Senhor, Deus ele tem um propósito de nos mostrar, e Ele deixou a palavra dele para nos mostrar que Deus ele está conosco e nos mostrar a autoridade que nós temos no mundo espiritual. Você, irmão, você que serve a Jesus, há uma promessa para a igreja, que a igreja tem autoridade sobre o mundo espiritual. Nós temos poder para mudar circunstâncias, para mudar muitas coisas através da oração. Então nós precisamos entender o que é essa identidade, o que compete nós entendemos essa identidade que o Espírito de Deus quer trazer sobre nossos corações, sobre nossas vidas, amém? Então vamos lá. A gente precisa entender, irmãos, sobre os tópicos que eu vou falar, que nós somos filhos de Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que você que aceitou Jesus, você é filho de Deus. Segundo, podemos fazer tudo que a Bíblia fala que nós podemos fazer. Estamos acima do sacerdócio levítico. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Amém? Então, para poder trazer um prosseguimento, isso, irmãos, aqui é um assunto muito profundo. Eu poderia gastar vários vídeos. Esse vídeo vai ser mais longo um pouco do que os outros que eu tenho gravado normalmente, que chega entre 8, 10, 12 minutos. Também eu acho que esse vídeo pode dar até uns 20 minutos. Então vamos ficar na graça. Amém? Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. E a primeira referência que nós vemos sobre filhos de Deus está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2, onde fala sobre a geração de Sete, fala dos filhos de Deus, visto que as filhas dos homens eram bonitos e tal, e se envolveram com elas, aí surgiram gigantes pela terra. E a segunda referência que fala sobre filhos de Deus está lá em João capítulo 1, versículo 12, que fala: todos quantos aqueles o receberam, Deus deu-lhes direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não é qualquer um que pode ser filho de Deus. Vai ser filho de Deus aquele que crê em Jesus, amém? Não é todo mundo chegar e falar que anda de qualquer jeito, que não segue a vontade de Deus, falar que é filho de Deus. Não, é mentira. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, que crê na obra realizada na cruz, amém? Porque Cristo pela cruz ele venceu todas as coisas e colocou o Satanás, o nosso inimigo da nossa alma, debaixo dos nossos pés. Então Jesus Cristo, irmãos, para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Você precisa acreditar na obra de Cristo na cruz. Você precisa acreditar que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da sua vida, para você ser filho de Deus. Amém? Então vamos lá, porque antes, irmãos, quando Deus criou o homem lá em Gênesis, a Bíblia fala que o homem era alma vivente. Ou seja, antes de Cristo nós éramos alma vivente. Aí quando Cristo veio, entregou sua vida por mim e por você, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais alma vivente. Mas aquele que não aceita Jesus ainda, e vai ter a oportunidade de aceitar, é claro, ele vai ser, se ele aceitar Jesus, ele vai ser filho de Deus. E para a salvação, irmãos, nós só conseguimos ser salvos crendo que Jesus é o Filho de Deus. Gedeon, não concordo com você porque eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Mas só que a Bíblia fala assim, irmãos, todos quanto o aceitarem, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Ou seja, não adianta você entregar a cesta básica, você levar comida para as pessoas no meio da rua e achar que vai ser salvo por isso, porque a salvação não vem por obras, a salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra fala e nos adverte sobre isso, que a salvação é um dom gratuito que Deus nos deu. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade, nós temos o poder para fazer as coisas. Então nós precisamos entender que quando a gente aceitar Jesus, a gente se torna um inimigo declarado de Satanás e um inimigo declarado contra o sistema do mundo. Amém? Porque a igreja é para ser luz. Jesus disse que nós somos sal. Nós devemos ser sal aqui na terra. Amém? Para poder ter a terra ter um tempero, para Deus olhar para a terra e não sentir aquele cheiro ruim de pecado que ele sente na terra. Mas nós somos o sal.
nós somos algo que Deus agrada, que Deus tem prazer em ver, amém? Então, irmãos, as trevas se levantam, Satanás é o nosso inimigo, ele influencia o sistema do mundo, as coisas do mundo, a perseguição ideológica que nós vivemos no Brasil de ideias, de conceitos contra a fé judaico-cristã, contra a cultura judaico-cristã que está se levantando. Isso é a ação, irmãos, do espírito do anticristo. Você precisa entender isso, que essa é a ação desse espírito. Então, irmão, nós precisamos entender que a igreja, que nós temos autoridade sobre as trevas. Jesus lhe conferiu autoridade sobre as trevas. Amém? Você tem poder e você tem autoridade sobre as trevas, conferida por Jesus Cristo. Então, eu quero falar para vocês contra quem lutamos. Contra quem você acha que você luta? Que é o seu colega de trabalho? Que é contra o seu pai, contra a sua mãe? Muitas pessoas falam, fulano é meu inimigo, Beltrano é meu inimigo, mas não. O seu inimigo, irmãos, é um inimigo, são as trevas. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala sobre vestir a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra todos os principados, potestade, que operam nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra o nosso próximo, contra o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colega de faculdade. Não é. A nossa luta é contra Satanás e os demônios, contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Amém? Então, e muita gente tem medo do diabo, tem medo dessas coisas espirituais. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala e nos mostra que nós não precisamos ter medo. Amém? Porque Jesus tem nos dado todo poder. E a palavra de Deus fala que eis que vos dou autoridade a pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a obra do mal, e sem nada vos causar dano algum. Isso faz parte da autoridade que Deus conferiu à igreja. Deus não deu essa autoridade exclusivamente a pastores, a presbíteros, a missionários, a apóstolos, seja o que for. Essa autoridade que Deus veio trazer para a igreja, irmãos. Amém? Então Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, a partir do 16 ao 20, eu vou colocar na descrição aqui o material do estudo. Entendam, irmãos, uma vez por todas, que Jesus, ele disse aqui que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, você é filho de Deus, você serve aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Porque, irmãos, antes de Jesus ter a vitória contra Satanás na cruz, Satanás tinha certo poder limitado sobre a terra. Amém? Mas aí quando Jesus morreu na cruz e venceu o inferno, Jesus ele conseguiu adquirir todo o poder, né? Lá em Apocalipse, se eu não me engano é não lembro direito não. Só que lá em Apocalipse fala, eis que tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Na Bíblia não tem escrito falando que Jesus foi no inferno pegar a chave da morte do inferno. Jesus só chega lá em Apocalipse, fala, eis que eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, isso é a representação de que Cristo ele tem todo o poder. Amém? Nós servimos aquele que tem todo o poder. Então, se nós formos avançar para fazer a vontade dele, o inimigo vai ter que fugir. O inimigo, irmãos, ele vai ter que sair de perto. Ele vai ter que procurar se afastar e fugir nessa situação. Amém? Então, irmãos, quando Jesus fala que ele tem todo o poder, ou seja, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Se nós tivermos fé, Jesus fala que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que a que eu fiz. Ou seja, nós precisamos clamar a Deus. Deus, me ajuda a crer no teu nome, me ajuda a crer no teu filho, me ajuda, Pai, a tomar posse do que as escrituras falam que eu devo viver. Porque Deus, irmãos, ele tem uma missão para a igreja, irmãos, de poder libertar os cativos, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Então, irmãos, Deus tem essa missão para a igreja, que é de enfrentamento mesmo com as trevas, é guerra. Mas nós servimos o Senhor dos Exércitos, porque Ele é o verdadeiro Deus da guerra. Deus, quando Ele está no controle de uma guerra, acabou. Não tem para ninguém. Amém? Então vamos lá. Então contra quem lutamos, já falei aqui. E como eu falei que as obras maiores dos que aqui Jesus fez, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Ou seja, tem hora que eu peço a Deus para eu ser igual a Jesus, irmãos. Sabe? Eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo. Eu quero ser um dia igual a Jesus Cristo, semelhante a Jesus. Porque o significado de cristão é isso, pequeno Cristo, amém? Então, eu peço a Deus para ser assim, porque Jesus olhava com amor, Jesus agia com misericórdia,
Jesus não desejava o mal para ninguém, porque tem muito crente que deseja o mal para os outros. Lembra daquele ator Paulo Gustavo, que ele faz o papel da... Como é que fala? Minha Mãe é uma Peça. Infelizmente essa pessoa está no hospital, ele, o irmãozinho, está lá no hospital, né, passando mal, ruim. Mas eu vi um pastor falando que ele deveria morrer, essas coisas. Mas irmão, um pastor que fala isso é um babaca. Ele não entende o evangelho, a palavra de Deus. Porque Deus é misericórdia. Você acha que Deus está ligando para alguém que ofende ele na internet alguma coisa? Deus está muito acima disso, irmãos. Deus está lá no terceiro céu, Ele está acima de tudo. Isso aí, Deus ri no céu dessas coisas que falam, eles falam dele, amém? Então vamos lá. Jesus não deu autoridade a fazer obras maiores que a deles, amém? Todos entenderam? Espero que sim. Desculpa, irmãos. E nós temos que entender, irmãos, que a religiosidade, vai ser isso que eu vou falar para quebrar a nossa religiosidade, amém? Que nós estamos acima do sacerdócio levítico. Primeiro, lá em Mateus 27:51, a Bíblia fala que a barreira foi quebrada, ou seja, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Pronto, ponto. Nesse ponto já dá para entender que não é necessário fazer mais sacrifícios. Amém? Porque Jesus fez um sacrifício perfeito, Jesus cumpriu toda a lei e Ele nos livrou da condenação da lei. Ou seja, você não precisa da lei para ser justificado, mas somente com a fé em Jesus Cristo você é justificado. É a mesma coisa. Quando você aceita Jesus, fala assim: Jesus, está aqui o meu pecado, eu te entrego o meu pecado, meu erro, minhas falhas, e eu entrego para você. E reconheça a sua obra, reconheça o seu amor pela minha vida. Assim a gente será salvo. E o segundo ponto aqui, nós somos justificados. Lá em Hebreus capítulo 10, do 19 ao 20, fala que nós somos justificados pela fé em Jesus, pela fé em Cristo Jesus, ou seja, nós somos justificados. A lei, irmãos, não tem poder sobre as nossas vidas, porque Cristo cumpriu toda a lei. E lá na transfiguração de Jesus, eu tenho até um vídeo falando sobre essa questão, Deus manda a lei e os profetas ouvirem a Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que seguir o que Cristo ensinou e a doutrina dos apóstolos. Isso é para a igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, do 4 ao 7, fala que nós somos reis e sacerdotes. Então, ou seja, Jesus Cristo instituiu para si reino, profeta e sacerdócio. Ou seja, nós somos reis, profetas e sacerdotes na presença de Deus. Então, por isso é um dos motivos que nós estamos acima do ministério levítico, amém? Então, em Apocalipse 20, do 4 ao 16, a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo, né? No reino milenar de Cristo, que é só assunto para outro vídeo, mas que um dia nós vamos reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos, amém? E no final aqui, irmãos, um dos últimos tópicos, é lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 9, a Bíblia fala que nós somos povo do Senhor, nação santa, né? Geração eleita, sacerdócio real. Tem até uma canção que fala assim: somos povo do Senhor, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Amém? Então, ou seja, o que acontece? Vocês têm que entender que o ministério levítico, o nome levita, o termo levita, é algo do Antigo Testamento. Lá em Hebreus a palavra fala que as coisas da lei são apenas sombra do que haveria de vir. Amém? Então, quando Deus fala na Bíblia que nós somos povo do Senhor, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, é que Deus nos conferiu a autoridade de ser o sacerdote de Deus aqui na terra. Ou seja, a igreja veio substituir a tribo de Levi. A igreja veio substituir tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Hoje nós somos o sacerdote. Hoje nós somos as pessoas eleitas por Deus para fazer as obras de Deus. Amém? Então vamos lá, irmãos. E o último nós temos que entender, eu acho que na escola dominical eu falei demorou mais um pouco, né? Eu tirei algumas dúvidas dos irmãos, eu queria levar uns 15 a 18 minutos mais ou menos. E a Bíblia fala também que nós somos embaixadores de Cristo. Amém? O que acontece, irmãos? Nós sermos embaixadores de Cristo. Vamos supor, imagina que do lado da minha casa tem uma embaixada americana. Ali, a embaixada se torna um terreno de Deus. Ali. Então, ali é um lugar que ninguém pode entrar. Ou seja,
Eu sou embaixador de Cristo, a palavra fala isso lá em Coríntios 5:20. Nós representamos o reino de Cristo aqui na terra, ou seja, então eu falo, a sua casa, você tem que estabelecer a sua casa como uma sede da embaixada de Cristo aqui na terra, amém? A minha casa é a embaixada de Cristo. Se o demônio entrar na minha casa, vier me afrontar, se o inimigo vier na minha casa, vier me afrontar, ele vai ter que colocar o rabo entre as pernas e sair correndo, porque a autoridade aqui na minha casa sou eu. E eu tenho autoridade na minha casa para pôr qualquer espírito maligno para fora. Amém? Entenda, isso é ser homem, assumir o sacerdócio na sua casa. Homem de Deus, você que é evangélico, assuma a posição de autoridade espiritual que você tem na sua família. Amém? Você tem, Deus te deu poder e autoridade como cabeça da mulher, como líder no casamento, de ter essa postura de proteção e abençoar a sua família. Amém? Então, irmãos, Deus ele nos fez embaixadores aqui na terra. Então, para a gente, a gente precisa entender essas coisas, irmãos, para que a gente possa enfrentar as trevas sem medo, sem recuar. Eu falo, irmãos, que o cristão, nessa questão de até batalha espiritual, ele tem que ter uma postura de sangue no olho. Amém? Ele tem que ter uma postura de não ter medo, olhar nos olhos do inimigo e enfrentar. Mas, amém, você vai adquirir essa maturidade, esse entendimento com o tempo, é através da busca a Deus, da sua consagração a Deus, do seu jejum. Amém? E nós precisamos buscar a Deus e ler a palavra para a gente entender o que é que a gente pode fazer. Como eu falei, a Bíblia fala, como eu falei aqui, nós podemos fazer tudo que a Bíblia nos manda fazer. E uma das coisas que Jesus mandou a gente fazer, ide, curai os enfermos, limpar os leprosos e expulsar os demônios. Jesus disse que se nós crermos nele, nós vamos fazer obras maiores do que as que ele fez. Então, irmãos, a gente precisa buscar a Deus para a gente viver tudo isso que Cristo conquistou na cruz. Porque a obra de Cristo na cruz, irmãos, foi para que a igreja entrasse com autoridade. E a Bíblia fala que as trevas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, as portas do inferno. Então, irmãos, se a igreja se levantar e procurar os viciados, procurar as pessoas que estão presas por Satanás, se a igreja entrar com poder, com fé, autoridade e vida consagrada, vida santa, irmãos, o capeta vai cair por terra. Satanás não vai vencer, Satanás vai ser derrotado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu espero que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante. Que Deus abençoe suas vidas com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, amados. Amém? Deus os abençoe. Até mais.